Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário em que você estiver assistindo essa resolução. Hoje nós resolveremos a quinta lista do CPU, o nosso curso de programação para universitários do PET Computação. A lista é a nossa lista 5, nossa quinta lista sobre dicionários. Um dicionário é uma estrutura de dados, ou seja, uma estrutura utilizada para guardar dados, tal qual uma lista. No Python nós temos listas, dicionários, conjuntos e diversas estruturas de dados. Diferentemente da lista, o dicionário permite que você acesse seus valores por outros tipos de valores que não são apenas numéricos, como por exemplo, você pode usar texto, ou seja, strings, números inteiros, números de ponto flutuante e booleanos, ou seja, valores verdadeiro ou falso, e até mesmo outros tipos de valores. Então nós estaremos aqui resolvendo alguns exercícios sobre dicionários, onde nós iremos alterar, consultar, no geral, realizar operações com os dicionários. Então vamos para o nosso exercício 1, que será um exercício sobre espécies de plantas. Aqui nós temos uma imagem de plantas, temos um contexto que explica por que esse exercício é importante e como ele pode ser utilizado na prática, os conhecimentos aprendidos nele. E aqui nós temos uma explicação sobre as entradas. Basicamente é o seguinte: nós temos um dicionário sobre plantas. Nós falamos sobre o reino das plantas, que é o reino planta. E nós temos aqui os dados de um jardim botânico, onde ele dá espécies de plantas e todas elas estão guardadas por números. Guardadas não. Elas podem ser consultadas a partir de números. Números as representam. Elas têm um nome, elas têm uma quantidade também. Isso para cada planta, ou seja, rosa, tulipa, girassol, orquídea ou hortênsia. Então, basicamente, nosso usuário ele vai inserir um número de 1 a 5 para poder alterar os dados de uma dessas plantas. Ele vai dizer quantas germinaram e quantas morreram. No final, nós devemos atualizar a quantidade de plantas no jardim botânico. O número inteiro, os números ambos devem ser inteiros, e nós somaremos o número de germinações, afinal nós teremos mais plantas, e subtrairemos o número de mortes, afinal são a quantidade de plantas a menos que nós teremos no jardim botânico. Então, sem mais delongas, vamos começar com a primeira parte, que se trata de recebermos os dados. Eu vou copiar isso daqui para que eu possa fazer o texto exatamente como está aqui, que é o nosso exemplo de saída, né? Pronto, aqui eu iniciei o dicionário. E aqui é onde eu vou escrever minha resolução. Eu vou usar isso daqui só para copiar o texto. Então nós vamos colocar uma variável chamada id, e ela vai ser o valor inteiro de um input. Inteiro? Não, aqui o número ele está como string, isso é muito importante. Olha só, aqui eu posso ver que o número está entre aspas. Se ele está entre aspas, então ele é um texto. Logo eu tenho que receber ele como um input puro mesmo. Então eu posso colocar aqui: informe o id da espécie 1 até 5, e eu ponho um espacinho no final. Pronto. E o valor que o usuário passar vem para o meu id. Eu vou criar uma nova variável que eu vou chamar de quantidade. Ela será um valor inteiro, essa sim, porque eu vou usar ela para atualizar um número. Então eu vou fazer uma operação algébrica, logo tem que ser inteiro. Então eu vou pedir para que o meu usuário informe a quantidade de girassóis. Não, eu vou ter que pegar o nome da espécie com esse ID. Eu vou colocar aqui, eu vou apagar e vou colocar apenas 3 linhas para que a gente, porque nós vamos alterar esse texto de acordo com o que se estiver esperando. E aqui nós teremos o texto. Eu vou colocar mortes, será um valor inteiro, e nós receberemos ele por input. E terá esse texto. Deixa eu colocar aqui para que eu não esqueça. Pronto. Terá esse textinho: informe a quantidade de girassóis que morreram.
E daí essa daqui é a minha saída. Eu vou colocar uma hashtag atrás para que eu possa mexer nela depois. Então vamos lá ver se nós estamos conseguindo pegar todos os dados. Eu vou imprimir ID, quantidade e mortes. 2, quantidade 4, morreram 2. Então 2, 4 e 2. Então eu estou conseguindo receber meus valores certinhos, isso é um bom sinal. Agora que eu já fiz a primeira parte, que é a entrada, eu vou colocar aqui um comentário para poder me orientar. Eu não vou colocar a primeira parte, eu vou colocar só a entrada de dados. Tem outro detalhe, né, que eu tenho que pegar. Eu vou comentar aqui. Eu tenho que pegar a espécie de acordo com o ID. Quando eu estou utilizando dicionários, eu posso acessar eles pela chave. Então eu posso vir aqui no meu dicionário plantas e colocar reino, que eu vou ver a resposta plantae, ou plantae, ou planta. Mas os dados que eu quero acessar, eles estão dentro de jardim botânico. Porém, o meu jardim botânico ele também é um dicionário. Então eu terei que acessá-lo tal qual um outro dicionário, porque é um dicionário dentro de outro. Então você tem que acessar eles e ir fazendo sequências de chaves para poder acessar seus valores. Eu recomendo printar para ver melhor a estrutura do dicionário. Ou você pode olhar aqui por cima que está mais organizado, aqui onde nós temos esse código. Eu posso ver aqui que o jardim botânico ele tem um dicionário chamado espécies, ele tem um outro dicionário com a lista de espécies, cada espécie com a chave numérica. Então basicamente eu tenho que acessar jardim botânico, espécies e acessar algum número, que no caso será o meu ID. Nesse caso ele acessou o ID 3, que foi o último ID que eu coloquei no meu input. Não, foi 2 na verdade. Foi a tulipa de quantidade 15. Então basicamente agora eu posso colocar assim. E aí eu vou guardar esse nome dessa planta, né? Eu vou guardar em uma variável que eu vou chamar de planta. Planta escolhida, para que seja mais claro que ela é a planta escolhida, não uma planta qualquer. Então agora basicamente eu vou ver se eu consegui escolher a planta correta. E eu vou colocar para ele me printar a planta escolhida. A ID da espécie 5, que vai ser a hortênsia. Eu vou cancelar aqui porque eu já vi o que eu queria, que é o fato de que de fato consegui acessar a planta que eu queria. Então agora eu vou criar uma variável nome, ou eu posso simplesmente colocar a planta escolhida .nome ou planta escolhida, abrir e fechar colchetes, e aí eu ponho o nome. Que vai ser hortênsia. Quantidade de hortênsia germinados. Pronto. E ali embaixo também eu vou utilizar a mesma coisa. Girassóis. Eu poderia criar uma nova variável caso... Certo, tá faltando o f-string. Eu poderia criar uma nova variável também, seria tão válido quanto não criar, mas eu optei para não criar para que eu possa demonstrar mais vezes como isso funciona. Então agora basicamente ele vai me exibir os nomes em todos. E agora eu vou na minha planta escolhida e eu tenho que alterar a quantidade. Então eu vou colocar planta escolhida igual a planta escolhida quantidade igual a ela mesma, ou seja, planta escolhida quantidade mais quantidade, que é essa outra variável aqui onde eu guardo a quantidade de plantas que germinaram. Vou trocar o nome dela por germinadas para ficar mais claro. Germinações. E eu vou subtrair as mortes. E no final eu vou colocar aqui o registro das plantas girassol
eu vou trocar isso por planta escolhida nome. Planta escolhida. Planta escolhida nome. Que assim eu vou conseguir acessar o nome dela, tal qual aqui. Foram atualizados e aqui eu coloco planta escolhida quantidade. Então vamos atualizar a planta 3, que é o girassol. Vamos informar que germinaram 5 girassóis e morreram 1. Como aqui nós temos 10, vai ter que mudar para 14. E tudo foi feito corretamente. Uma coisa que eu posso fazer é tirar esse planta escolhida quantidade daqui e colocar um mais igual. Daria no mesmo. Quantidade de girassóis germinados 5, morreram 1. Aliás, não, porque é melhor dessa forma. Deixa eu ver. 3 girassóis germinaram 5, morreram 1. Certo. Está correndo porque eu tenho que rodar isso daqui de novo, porque no Colab ele não mantém os valores iniciais, ele foi atualizando, mas agora vai estar certinho. Girassol, germinaram 5, morreram 1. Pronto, 14 plantas, tal qual antes. Então basicamente é assim. Esse sistema ele é bastante simples, é só um sistema de entradas e de alteração de dicionário. Você também pode ter feito de alguma outra forma. No geral essa é a forma que eu faria, mas qualquer outra forma que funcione da mesma forma também está válida. Nosso segundo exercício é o catálogo de filme de animação. Tem um textinho aqui que fala sobre os estúdios de animação. E agora basicamente nós teremos 4 filmes de animação. Cada um terá um título, um diretor, um estúdio e um ano de lançamento. Basicamente nós faremos uma lista chamada filmes de animação e nós vamos imprimir cada item dessa lista. Logo em seguida, a gente vai imprimir todos os filmes que não foram produzidos por algum estúdio. Se não, se todos os filmes foram produzidos por estúdios que não são aqueles, a gente... Aliás, se todos os filmes foram produzidos por aquele estúdio, nós só colocaremos que simplesmente todos os registros são dele. Nós vamos então colocar as informações. Eu vou copiar esses filmes daqui, já que já tem a resposta de exemplo ali. E eu vou definir cada uma dessas variáveis como um desses filmes. Cliquei ali sem querer. Tá. Então basicamente agora eu vou ter que criar uma lista chamada lista filmes animação, aliás. Filmes animação, onde eu vou colocar filme 1, filme 2, filme 3 e filme 4, todos nela. Aqui falta um igual. Então vamos lá. Para filme em filme animação, eu vou simplesmente printar o filme. Isso aqui tem 2 L's. Filmes animação.
E aqui eu printei os filmes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável para me indicar se tem algum filme do estúdio. E agora eu vou aqui definir uma variável estúdio. Estúdio é igual a... Acho que eu vou pegar a Disney mesmo primeiro. Depois eu troco para testar. E daí nós vamos colocar assim. Nós vamos criar uma variável chamada filme não é do estúdio. Ou melhor, outro estúdio. Se houver um filme que é de um outro estúdio, essa variável ela vai virar verdadeiro. E eu vou fazer isso antes do loop for. Porque aí, se o filme ponto estúdio for igual, for diferente do estúdio que eu estou procurando, daí eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou trocar o meu outro estúdio para verdadeiro, ou seja, true. Daí eu vou fazer o seguinte agora. Se tiverem filmes de outro estúdio, então eu vou fazer esse mesmo for com esse mesmo if, que eu vou olhar para cada filme e eu quero achar os que são de estúdios diferentes. E se ele for de um estúdio diferente, eu vou exibir ele. Mas se não houver nenhum filme de outro estúdio, eu simplesmente vou colocar todos os filmes são de estúdio tal. Aliás, só há registros de filmes. Só há registros de filmes produzidos pelo estúdio tal. Vou colocar aqui. Pronto. Deixa eu fazer a f-string. Trocar isso daqui por estúdio. E acho que agora já tá pronto. Vamos. Certo. Faltou 2 pontos aqui. E aqui também, porque eu copiei na linha de cima. Dict não tem objeto estúdio. Ué. Tá. É porque na verdade eu não posso acessar dessa forma. Eu tenho que acessar assim. Pera. Faltou colocar as aspas. Agora sim deu certo. Então basicamente agora eu tenho que colocar os filmes foram catalogados, filmes que não foram produzidos por estúdio tal. E eu vou colocar um outro printf aqui depois do primeiro for, que é só para colocar um espacinho e poder ver bem. Um print, aliás. Pronto, os filmes que não são da Disney são justamente esses. Eu vou colocar agora Estúdio Ghibli, porque aí fica sendo exatamente o exemplo que está sendo dado ali. E basicamente é assim que se resolve esse exercício. O nosso terceiro exercício se chama temperaturas. Basicamente ele explica o que são temperaturas Fahrenheit e Celsius,
porque elas são importantes quando são usadas. E basicamente ele pede para que nós peguemos essas duas listas que eles nos passam, temperatura Celsius e temperatura Fahrenheit, e a partir dela utilizemos a função zip para fazermos um dicionário onde nós podemos converter as temperaturas de Celsius para Fahrenheit. Então nós usaremos Celsius como as chaves, conforme dito aqui, e Fahrenheit como os valores. Basicamente agora ele explica o que é a função zip, que ela permite que você percorra uma lista num único for. Então nós temos aqui, por exemplo, elemento, for elemento zipado, print elemento, é como se ele fizesse uma listinha, na verdade é uma tupla, mas a tupla funciona mais ou menos como uma lista. E basicamente nós usaremos a zip para passar por essas duas listas ao mesmo tempo. Elas já estão aqui no meu Ctrl V. E a partir dela nós faremos um dicionário temperaturas, que eu vou chamar apenas de temperaturas. Vamos agora fazer um for. E eu vou colocar for temperaturas em. E eu vou fazer meu zip. Eu posso guardar o zip primeiro e depois percorrer uma variável, ou eu posso colocar ele já aqui. Então, para cada temperatura, para temperaturas que tiver em temperatura Celsius e temperatura Fahrenheit, eu vou fazer algo. No momento eu só vou printar. Vou printar minhas temperaturas para que nós possamos ver. Conforme você pode perceber, ele conseguiu fazer bem direitinho os valores associados. Para eu acessar eles, eu faço tal qual uma lista, ou seja, temperaturas 1, temperaturas 0 e temperaturas 1. E basicamente o que eu vou fazer é isso. Eu vou no meu dicionário de temperaturas. Ops, eu coloquei o mesmo nome. Isso é problemático porque eu fico incapaz de acessar o dicionário. Vou colocar só temp. Pronto. Sempre que se eu criar uma variável, eu tenho que prestar muita atenção. Porque se essa variável aqui tiver um nome, mesmo nome dessa, sempre que eu tentar olhar o nome dessa daqui de cima, eu só vou conseguir acessar essa daqui de baixo. Isso pode ser um problema. Então é bom tomar cuidado com como se nomeia temperaturas, como se nomeia variáveis no geral. Mas eu troquei agora o nome e está funcionando tranquilamente. Então basicamente eu vou ter que minhas temperaturas, quando para um par de temperaturas, eu vou pegar minha temperatura 0 e eu vou igualar o valor dessa chave à minha temperatura 1, ou seja, meu elemento 1 e 2 da lista. No final eu vou exibir as temperaturas só para ver se eu consegui fazer o dicionário corretamente. 0 está associado a 32, 10 está associado a 50, 20 está associado a 68, 30 está associado a 86. Então tá tudo certinho, como vocês podem ver. No geral, agora eles pedem para que eu printe dessa forma. Tantos graus Celsius equivalem, correspondem a tantos Fahrenheit. Basicamente eu vou ter que fazer outro for. E eu vou printar essa frasezinha aqui. Print F. E aqui eu vou colocar temp 0. Aqui eu vou colocar temp de novo como nome. Apesar que no geral talvez fosse interessante trocar, mas eu vou colocar o mesmo nome. Temp 1. E assim ele vai me exibir todas as minhas temperaturas. Agora eu vou ter que fazer um for. E esse for é muito importante. For temp 1 temperaturas ponto items. Esse temperatura ponto items é um método que ele me retorna como se fossem várias listas com os valores conjuntos de chave valor. Então para cada temp dentro dessa lista ele vai fazer aquilo. Só que perceba que aqui nós temos uma lista e dentro dessa lista nós temos vários pares.
Esses pares, eles são as nossas temps. E basicamente ele vai fazer isso daqui para cada par de temps. Como eu já sei que é um par, então eu acesso o valor 0, que é a chave, e o valor 1, que é o meu valor. Outra forma de fazer um for, quando eu tenho um zip ou quando eu tenho algo assim, é que eu posso colocar, por exemplo, eu posso dar dois nomes. Então eu posso colocar Celsius e Fahrenheit. E aí, ao invés de ter que colocar temp 0 e temp 1, eu posso simplesmente colocar Celsius e Fahrenheit. Isso daqui não é necessário, mas assim, é uma etapa, é um passo que pode acabar tornando seu código mais fácil de ler, porque ao invés de você ter que tentar entender o que é temp, o que é temp 1, eu posso simplesmente entender que aqui está me retornando duas coisas, e eu estou nomeando essas duas coisas de Celsius e Fahrenheit. Então pode acabar se tornando mais fácil de entender. É uma boa prática isso daqui. E é assim que se resolve essa lista. Se você conseguir chegar em um resultado parecido e imprimir essas mensagens, então você resolveu corretamente, certo? Mesmo que seu código esteja diferente do meu, é muito normal que códigos sejam diferentes, certo? Então não tem problema. Desde que as mensagens estejam corretas, muito provavelmente seu código também está. Nosso exercício 4 é um exercício sobre consumo de energia elétrica. Basicamente ele fala sobre como a energia elétrica é importante e se ela está sendo usada ou não de forma eficiente para economizar energia. E basicamente ele explica que o consumo de energia pode ser calculado usando kilowatts, que é potência vezes tempo, ficando assim kWh. Basicamente nós vamos pedir as seguintes informações na entrada do exercício. Nós precisamos do nome do aparelho, que eu vou guardar na minha variável nome. Input. Insira o nome do aparelho. Potência, que será o input. Insira a potência do aparelho em kilowatts. E eu vou colocar assim, KW. Como eu posso perceber aqui, ele está com um exemplo de um número que tem ponto flutuante, então eu vou colocar aqui um float. Então nós teremos um tempo de uso diário. Tempo vai ser eu vou receber flutuante, apesar que eu acredito que a questão apenas pede um inteiro. Qual o tempo de uso diário do aparelho em horas? Caso meu usuário queira passar 1h30, por exemplo, eu consigo receber, apesar de que eu acredito que a questão considera que as horas são apenas inteiros. Como inteiro, todos os inteiros estão dentro do grupo dos flutuantes, então isso também não é um problema. Agora eu vou ter que criar um dicionário para representar meu aparelho com as chaves nome do aparelho, que vai receber o mesmo valor da variável nome, potência, que vai receber a minha variável potência. Então nós teremos também tempo de uso diário, que será minha variável tempo, consumo, conforme está aqui, ó, consumo diário kWh, consumo diário kWh. Agora que eu estou criando o dicionário, eu vou ter que dar um valor para essas novas colunas, que são a minha coluna de consumo diário e de consumo mensal. Como eu ainda não sei o valor padrão delas, eu poderia iniciar elas com 0 e trocar depois, mas talvez também seja mais interessante simplesmente fazer aparelho
passo o nome da coluna. Além do consumo diário, tem o consumo mensal e eu vou copiar, colar e vou só trocar aqui por mensal. Pronto. Basicamente agora eu vou definir isso daqui como o produto do meu aparelho, potência vezes aparelho, tempo de uso diário. E aí a potência mensal é simplesmente 30 vezes meu consumo diário, porque é o mesmo consumo repetido 30 dias. E aí eu vou colocar um print e eu vou pintar aparelhos e eu quero testar para ver se vai funcionar de acordo com o que está aqui. 5 e 4. Então vai ter que me dar que o consumo diário é 6, consumo mensal é de 180. Certo. Então funcionou corretamente. Daí eu tenho que exibir essa frasezinha, que é o consumo diário de energia do ar-condicionado é de tarararã, e o consumo mensal é tal. Print. E aí eu vou colocar essa mesma frase, colocar um f-string, vou trocar aqui pelo consumo diário e vou trocar aqui aquele outro pelo consumo mensal. E agora nós vamos rodar uma última vez. Ops. Peraí. Assim. Eu tô usando o mesmo tipo de aspas, isso não é bom. Porque pode dar problema com... Pode dar problema que ele não vai entender onde a string acaba e começa. Certo, vou inserir o nome do aparelho. Ops. Como o nome do aparelho pode mudar, aqui então eu tenho que colocar aparelho, nome do aparelho. Insira o nome do aparelho. Vou colocar os mesmos dados dali de novo. Ar-condicionado, 1.5 de potência. Cometi um erro de digitação ali. E daí o consumo diário é de 6, consumo mensal é de 180. Daí, deixa eu ver onde é que eu errei. Aparelho aqui. E basicamente é assim que se responde essa quarta questão. Ela é uma questão bastante simples, basicamente se trata de testar se você sabe criar essas duas novas chaves, baseado nessas outras duas que você já vai ser basicamente dado. E também se você consegue formar um dicionário a partir dessas daqui. Então é uma questão, no geral, bastante simples. Se sua resposta saiu parecida com a minha, os mesmos valores numéricos e tal, então você provavelmente acertou na sua lógica de programação. E aqui assim nós encerramos a nossa lista de exercícios 5. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem sempre aparecer nas nossas tutorias para tirá-las. O horário das tutorias está disponível no grupo. É isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.